no livro de Atos, capítulo de número 25, dando continuidade à exposição continuada, sequenciada do livro de Atos. Vamos, nesta noite, considerar o capítulo de número 25, todo ele, do versículo 1 ao versículo de número 27. Para isso, eu convido os presentes para que façamos uma leitura de maneira alternada ou participativa deste capítulo, onde eu estarei lendo os versículos ímpares e os presentes, os pares, até a conclusão da leitura de todo este capítulo. Atos, capítulo 25, lembrando que a exposição tem como tema geral o progresso do Evangelho de Jerusalém até os confins da terra. Leiamos, capítulo 25 de Atos, de 1 a 27. Tendo, pois, Festo assumido o governo da província, 3 dias depois subiu de Cesareia para Jerusalém. Pedindo como favor, em detrimento de Paulo, que o mandasse vir a Jerusalém, armando eles cilada para o matarem na estrada. Portanto, disse ele: os que dentre vós estiverem habilitados, que desçam comigo, e havendo contra este homem qualquer crime, acusem-no. Comparecendo este, rodearam-no os judeus que haviam descido de Jerusalém, trazendo muitas e graves acusações contra ele, as quais, entretanto, não podiam provar. Paulo, porém, proferiu as seguintes palavras: nenhum pecado cometi contra a lei dos judeus, nem contra o templo, nem contra a César. Então Festo, querendo assegurar o apoio dos judeus, respondeu a Paulo: queres tu subir a Jerusalém e ser ali julgado por mim a respeito destas coisas? Disse-lhes Paulo: estou perante o tribunal de César, onde convém seja eu julgado. Nenhuma carta aquele contra os judeus, como muito bem sabes. Caso, pois, tenha eu praticado algum mal ou crime digno de morte, estou pronto para morrer. Se pelo contrário, não são verdadeiras as coisas que me acusam, ninguém, para lhe ser agradável, pode entregar-me a eles. Apelo para César. Então Festo, tendo falado com o conselho, respondeu: para César apelaste, para César irás. Passados alguns dias, o rei Agripa e Berenice chegaram a Cesareia a fim de saudar a Festo. A respeito de quem os principais sacerdotes e os anciãos dos judeus apresentaram queixa, estando eu em Jerusalém, pedindo que os condenasse. A eles respondi que não é costume dos romanos condenar a quem quer que seja, sem que o acusado tenha presente os seus acusadores e possa defender-se da acusação. De sorte que, chegando eles aqui, juntos, sem nenhuma demora, no dia seguinte, assentando-me no tribunal, determinei que fosse trazido o homem. Levantando-se os acusadores, nenhum delito referiram os crimes que viram apresentados. Traziam contra eles algumas questões referentes à sua própria religião e, particularmente, a certo morto chamado Jesus, que Paulo afirmava estar vivo.
Mas havendo Paulo apelado para que ficasse em custódia para o julgamento de César, ordenei que o acusado continuasse detido até que eu o enviasse a César. Então Agripa disse a Festo: eu também gostaria de ouvir este homem. Amanhã, respondeu ele, ouvirás. De fato, no dia seguinte, vindo Agripa e Berenice com grande pompa, tendo eles entrado na audiência juntamente com oficiais superiores e homens eminentes da cidade, Paulo foi trazido por ordem de Festo. Então disse Festo: e Agripa e todos vós que estáis presentes conosco, veis que este homem, por causa da quem toda a multidão dos judeus recorreu a mim, tanto em Jerusalém como aqui, clamando que não convinha que ele fizesse mais. Porém, eu achei que ele nada praticara passível de morte. Entretanto, tendo ele apelado para o imperador, resolvi mandá-lo ao imperador. Contudo, a respeito dele, nada tem de positivo que escreva a coisa. Por isso eu trouxe a vossa presença, igualmente a tua, ó bem Agripa, para que, feita a missão, tenha eu alguma coisa que escrever. Porque não me parece razoável remeter um preso sem mencionar ao mesmo tempo as acusações que militam contra ele. Que o Senhor aplique a sua palavra nos nossos corações. Amém. Ó Deus bendito, soberano, criador, sustentador e consumador de todas as coisas, Deus bendito, diante da santa presença nos encontramos para louvor, para adoração, para culto. Queremos reverentemente nesta hora pedir ao Senhor que venha nos assistir com a tua graça, com o poder do teu Espírito nesta hora em que acabamos de ler a tua palavra, para que, ó Deus, ela possa ser exposta com fidelidade através de mim como instrumento nas tuas mãos, e que teu Espírito, ó Deus, não só me capacite para isso, mas a todos nós, para ouvirmos a tua palavra, para que ela chegue aos teus nossos corações de maneira transformadora e que ela cumpra o propósito, todos os propósitos que o Senhor designou, determinou para ela em cada vida aqui nesta noite, e que em todas as coisas o Senhor receba a glória, a honra, o louvor, a exaltação, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos e amigos, quando as questões religiosas, especialmente quando falamos das questões da fé cristã, são deturpadas, misturadas ou tratadas como se elas fossem questões políticas, questões sociais, de interesse particular humano, de ambições humanas, as questões da fé acabam sendo deturpadas, perdendo o seu entendimento, o entendimento de sua natureza, de seu propósito, usadas para fins pecaminosos, que distorcem, deturpam e desviam o propósito do Evangelho. Mas quando isso acontece, quando a mensagem do Evangelho, quando as questões envolvendo o Evangelho, o reino de Cristo, são deturpados, eles acabam sendo atacados e tratados com injustiça. O que nós percebemos ao analisarmos o apóstolo Paulo diante desses tribunais em que estamos vendo nesses capítulos finais do livro de Atos, como as questões da fé, Paulo foi preso por estar pregando o Evangelho, por estar falando a respeito de Cristo, por estar anunciando as verdades de Jesus Cristo, por estar ampliando o reino de Cristo. Apesar de que sua detenção neste momento, o período em que ele foi preso, ele estava apenas em Jerusalém acompanhando alguns judeus convertidos nas cerimônias relacionadas ao dia de Pentecostes, um tipo de consagração pessoal. Mas por conta daquilo que ele estava fazendo no mundo gentílico, de sua influência dentre os gentios, pela sua mensagem, pelo efeito de sua mensagem no mundo gentil, no Império Romano e especialmente em Jerusalém, um grupo de judeus
ímpios saíram difundindo mentiras, difamações, acusações graves contra o apóstolo Paulo, fazendo com que ele fosse preso em Jerusalém pela multidão que queria, incitada, querendo matá-lo, acusado de ser um herege, de ser um deturpador do judaísmo, de ser um profanador do templo judaico, de ser alguém que estava pregando uma apostasia, um rompimento absoluto de Moisés e a lei, acusado de promover um movimento de rebelião em Jerusalém, trazendo problemas para Roma. Estas eram as acusações, mas a questão era toda a mensagem de Paulo, o que ele representava, o que ele estava ensinando, os efeitos de sua mensagem, as verdades afirmadas. O problema todo é que ele estava falando de Jesus Cristo. Era apenas uma questão de pregação do Evangelho, não tinha necessariamente nada a ver com questões políticas, sociais, econômicas, de interesse pessoal. Mas o que nós percebemos é que quanto mais o apóstolo Paulo é levado aos tribunais, às cortes, ao sinédrio, aos tribunais romanos, sua questão vai sendo misturada com questões de interesse político, de manobra jurídica, de interesses mesquinhos e soberbos dos que estão tratando o caso de Paulo. Porque se o seu caso realmente fosse tratado apenas como alguém que estava ensinando, tratando, anunciando uma mensagem espiritual, uma mensagem religiosa, mas sua questão foi transformada, foi misturada e foi deturpada, como nós já vimos na exposição passada. As mentiras, as acusações mentirosas que são feitas ao cristianismo e aos cristãos. Mas a questão é, o apóstolo Paulo se vê agora em meio a uma série de questões, em que seu caso, em que as questões que ele estava ensinando, agora está envolvida em meio a um jogo de interesse político, pessoal, de manobras jurídicas para prevalecer interesses de judeus e romanos. Paulo se vê em meio a uma briga de interesses entre judeus e romanos, e toda a sua questão é tratada de maneira deturpada e injusta. Porque o apóstolo Paulo, ao participar do tribunal estabelecido por Félix, governador da Cesareia, da qual Jerusalém pertencia como província, ficou claro na defesa do apóstolo Paulo que ele era inocente, ficou claro que seus acusadores não tinham provas para confirmar as acusações feitas contra o apóstolo Paulo, de que as questões se limitavam à matéria de religiosidade e disputa religiosa e de tradição dentro dos judeus, no meio dos judeus, dentre os judeus, que não envolvia as questões legais nem para com a lei judaica, nem para com a lei romana. Mas Félix não teve coragem de declarar a sentença final absolvendo o apóstolo Paulo, por interesses políticos e pessoais, como nós vemos no versículo 27 do capítulo 24, que Félix não sentencia, não dá a sentença final, vendo que Paulo era inocente, que os judeus acusadores não tinham provas de que ele deveria absolver o apóstolo Paulo, mas não faz, mantendo-o preso para tratar a sua questão como um trunfo, como uma carta na manga, como um instrumento de manipulação, de troca, de estabelecimento de poder nas províncias, especialmente em Jerusalém. Diz o texto que Paulo foi mantido por Félix preso, e o seu sucessor, que agora veremos, Festo, 2 anos depois, retoma o caso do apóstolo Paulo. Paulo viu sua questão, que é uma matéria de fé, que é uma matéria de pregação, que é uma matéria religiosa, que tem a ver com sua crença, com a proclamação da verdade do Evangelho, envolvido em uma série de questões políticas e de interesses egoístas. As questões do Evangelho sendo deturpadas pelos homens
que queriam, na realidade, tirar proveito de toda aquela situação. Mas o que nós percebemos é que o reino de Cristo é maior do que tudo isso, que apesar da tentativa dos homens de deturpar o Evangelho, de reduzi-lo a questões humanas temporárias, como questões sociais, políticas, econômicas, de interesse pessoal dos homens, a mensagem, o reino de Cristo sempre prevalece, se valendo de tudo isso e se estabelecendo em sua verdadeira natureza e propósito. Como nós vamos ver que, apesar da tentativa de transformar a questão de Paulo em uma questão de interesse pessoal, a postura do apóstolo Paulo, pela providência de Deus, retoma o sentido de tudo aquilo, traz de volta o propósito que tudo aquilo tinha para o apóstolo Paulo como pregador do Evangelho, reafirmando a natureza de seu propósito, de sua missão como pregador do Evangelho, de pregar o Evangelho, de estabelecer e ampliar o reino de Cristo, através da mensagem que tem implicações em todas as áreas da vida, mas não podem ser resumidas a elas, como nós vamos ver. A sua natureza deve ser entendida de maneira correta, pois os próprios apóstolos tiveram dificuldade de entender o reino de Cristo, pois resumiram o reino de Cristo a questões políticas, e isso trouxe grandes dificuldades de compreensão inicialmente para eles e da expansão do próprio reino. Mas quando eles entendem aquilo que Cristo disse, que o Evangelho, que o reino é de natureza espiritual, de poder transformador das vidas, de propósito restaurador para todas as coisas, implantando o reino de Cristo, implicando na transformação de todas as áreas da vida humana, eles compreenderam e entenderam e trataram o Evangelho e a mensagem e a pregação do Evangelho de maneira correta. Meus irmãos, nós gostaríamos de tratar um pouco a respeito disso, de como as questões da fé cristã se tornam instrumentos de interesse errados para os homens. Quando as questões da fé são deturpadas, elas perdem sua natureza e seu propósito. Precisamos reafirmar a natureza do Evangelho, reafirmar a natureza da nossa missão espiritual como igreja do Senhor e reafirmar suas implicações corretas para todas as áreas da vida, para que, não misturando o Evangelho, ele perca sua natureza e seu propósito de transformar e de estabelecer verdadeiramente o reino de Cristo. Vejam, primeiro, um exemplo que nós temos aqui de deturpação das questões da fé, das questões do Evangelho, é quando estas questões são misturadas com os interesses pessoais de homens egoístas. Quando as questões da fé, quando as questões do Evangelho, quando as questões envolvendo o reino de Cristo são misturadas com as ambições dos homens, o Evangelho é deturpado, as questões da fé são deturpadas. Vejam, meus irmãos, o texto mostra para nós que o apóstolo Paulo está preso sobre a custódia dos romanos, sobre o poder dos romanos em Cesareia. Mas Festo resolve retomar o caso do apóstolo Paulo, indo a Jerusalém, porque, diferente do seu antecessor Félix, que tinha conhecimento a respeito das tradições judaicas, tinha um pouco de conhecimento da religiosidade, se inteirou um pouco mais a respeito do assunto. Festo não é tão conhecedor e deseja retomar o caso de Paulo, pois ele herda este problema, essa situação de Félix. Ele precisa resolver isso. E ele então vai para Jerusalém para tomar mais ciência do assunto, para conversar com os principais representantes de Jerusalém, para conhecer um pouco mais da cultura e da religiosidade, para retomar este assunto e poder resolvê-lo de alguma forma. Diz o texto: tendo pois Festo assumido
o governo da província, 3 dias depois, subiu de Cesareia para Jerusalém. E logo os principais sacerdotes e os maiorais dos judeus lhe apresentaram queixa contra Paulo e lhe solicitavam, pedindo como favor, em detrimento de Paulo, que o mandasse vir a Jerusalém, armando eles ciladas para o matarem na estrada. Festo, porém, respondeu achar-se Paulo detido em Cesareia, e que ele mesmo, muito em breve, partiria para lá. Portanto, disse ele: os que dentre vós estiverem habilitados, que desçam comigo, e havendo contra este homem qualquer crime, acusem-no. O que nós percebemos aqui é que tanto os judeus como os romanos estão invocando para si o direito de ter a posse da questão de Paulo. Os judeus estão dizendo assim: olha, nós queremos resolver, sabe este tal de Paulo? Ele é uma questão nossa, é um problema nosso, é uma questão nossa, mande ele para nós. Uma certa impetulância da parte daqueles homens que deseja que o governador abra mão da sua autoridade, do seu direito de julgar aonde está o centro da autoridade daquela província romana, que é em Cesareia. Deixe que este homem venha para cá, nós vamos resolver o problema com ele, porque é entre ele e nós. Eles passam a ideia de que agora é pessoal. A questão de Paulo é uma questão deles, dos judeus, dos principais representantes da sinagoga, do sinédrio. Eles precisam resolver isso com o apóstolo Paulo. Ou seja, estes homens estão tomados de si, de ódio, de arrogância, de soberba, acham que são donos daquela situação. Paulo agora nos pertence, o caso Paulo nos pertence. Eles foram envergonhados pelo apóstolo Paulo lá no sinédrio, foram envergonhados diante do próprio Félix, porque não tiveram como provar. Chamaram um orador profissional para fazer o trabalho de advogado de acusação, mas foi um fiasco. Paulo manteve-se totalmente em sua postura, sendo advogado de defesa de si mesmo, teve autorização para ser o advogado de defesa, para fazer uma defesa de si mesmo, e com eloquência, com verdade, reafirmando as verdades do Evangelho, reafirmando as verdades dos fatos, como nós vimos. E eles não tiveram como pedir a sentença, a condenação e retomar a posse sobre Paulo, porque eles estavam de posse do apóstolo Paulo. Os romanos tomaram a força porque eles queriam matar o apóstolo Paulo, já se achavam no direito, já haviam acusado, já haviam sentenciado e já iriam aplicar a pena quando Paulo estava em Jerusalém no templo. Este homem é um herege, este homem é um revolucionário, este homem é um mentiroso, este homem é um blasfemador, matem. Eles já haviam acusado, condenado e sentenciado, e já iriam aplicar na sentença. Eles se achavam no direito, aquilo era pessoal, eles tinham poder, eles já se achavam no direito de executar tudo aquilo. Isso mostra que eles estavam tratando a questão como uma questão pessoal. Eles se achavam no direito de executar a sentença, achavam que tinham todo o poder, controle, aquilo pertencia a eles. Os judeus estavam tratando a questão de Paulo como uma questão pessoal agora, a ponto deles não estarem mais interessados em proporcionar a este homem julgamento justo, nem que ele falasse mais nada. Queriam calá-lo de qualquer jeito, queriam retomar o poder sobre ele, queriam tomar a posse de Paulo, queriam de novo estar sob o controle da situação, porque já se achavam no direito de pôr fim a tudo aquilo, matando o apóstolo Paulo. Diz o texto que eles haviam armado, porque se Festo permitisse Paulo ser transferido de novo de Cesareia para Jerusalém, eles iriam matá-lo no meio do caminho, ele e os soldados que o acompanhassem. Por que isso? Porque esses homens estão tratando essa questão como uma questão pessoal. Eles querem acabar com este que está atrapalhando os interesses pessoais deles. A questão da fé, a questão da mensagem, a questão do mensageiro, a questão religiosa que envolve Paulo e os judeus se transformou em uma questão pessoal de ódio. Quando fazem isso com o Evangelho, quando pegam a mensagem do Evangelho e dizem que os cristãos atacam, que os cristãos na realidade que é uma questão pessoal, que os cristãos promovem ódio,
Alguém certa vez me disse: eu odeio o cristianismo. Eu disse: por quê? Porque eu não gosto, eu odeio, eu detesto. Ele trata como uma questão pessoal, ou seja, de gosto, de interesse apenas pessoal dele, sem entender a verdadeira natureza disso, o propósito disso. Resumindo a questão do Evangelho a uma mera questão de opção e interesse pessoal. O caso de Paulo está sendo tratado assim entre os judeus e romanos. Os judeus reivindicam a posse sobre Paulo e o direito de sentenciá-lo. Os romanos dizendo: não. Festo então disse: não, ele está sob a nossa custódia, ele está sob a nossa tutela, ele está sob o nosso poder. Se vocês quiserem retomar este caso, vocês se organizem e vão até Cesareia. Organizem e apresentem as queixas formais. Vamos retomar essa questão, mas vocês vão para lá. Não é o juiz que procura os acusadores, são os acusadores que vão até o juiz. Então vocês vão lá, porque isso agora é uma questão pessoal para os romanos. Por quê? Porque vocês criaram um problema que se transformou em nosso também. Este homem é um cidadão romano, ele está sob o governo e a tutela de Roma, já foi julgado em um dos tribunais romanos, está no nosso cárcere, está na nossa prisão, está agora debaixo das nossas leis. Então agora é uma questão de Roma tratar agora, aplicar de maneira justa a lei, resolver este problema segundo as leis romanas, para também estabelecer a paz, a ordem social nesta província. Agora é uma questão de interesse pessoal nosso também. Esqueceram-se de que Paulo já havia apresentado todas as provas a seu favor, de que seus acusadores haviam fracassado, de que Paulo já havia sido julgado e ficado clara a sua inocência. Não tiveram coragem de sentenciá-lo como absolvido, de dar a sentença final como absolvido. Agora ele se transformava em um objeto de interesse pessoal de romanos e judeus. Os romanos dizendo: Paulo e seu caso é meu. Os judeus dizem: não, é meu, é nosso. Tudo isso mostra que a natureza da questão foi perdida e misturada com as ambições do coração humano. Por isso que o julgamento dos homens é falho. Por isso que a capacidade dos homens de lidar com as questões da fé, com as questões do Evangelho, por si só, pela sua própria capacidade, é impossível. Por isso que você mesmo não é capaz de julgar por você mesmo essas verdades que você está ouvindo. Por isso que você não é capaz por você mesmo de entender a verdadeira natureza e propósito das coisas da fé, das questões do Evangelho, das coisas sobre Cristo. É necessário que você seja iluminado, assistido por uma graça especial, para que você entenda realmente a natureza e propósito dessas coisas relacionadas ao reino de Cristo, ao Evangelho. Quando sua capacidade de julgar, quando sua interpretação dessas coisas não é acompanhada por esta graça especial, você é movido pelos seus interesses e ambições carnais, pecaminosas. Daí o homem ser resistente naturalmente ao Evangelho. Daí o homem fazer conclusões. Por isso que você, por conta própria, não pode se tornar um cristão. Por conta própria não pode entender que o cristianismo é a única religião verdadeira, que Cristo é o único Salvador, que o Evangelho é a única verdade. Não existem versões, verdades, religiões. Estes homens estão sendo movidos pelos seus interesses ambiciosos, seus corações corruptos. Eles não tratando de questões religiosas, mas estão sendo movidos pelos seus corações maus, perversos. Mas o texto também mostra para nós que o caso de Paulo se tornou também uma questão de jogo político, de interesse político, não só de interesses escusos, de ambições, de desejo de vingança, de reafirmação de poder, mas também de jogo político.
As questões da fé, as questões do Evangelho, as questões da missão de Paulo como pregador do Evangelho, agora se transformou em instrumento de jogo e de interesse político. Nós já vimos que o próprio Félix fez isso. Veja versículo 27, capítulo 24, versículo 27. 2 anos mais tarde, Félix teve por sucessor Pôncio Festo, e querendo Félix assegurar o apoio dos judeus, manteve Paulo encarcerado. Aí o texto continua mostrando que Festo, herdando de Félix este problema que ele havia mantido, sabendo que Paulo era inocente, mas não querendo resolver, deixando o caso em aberto, para continuar usando Paulo como um instrumento de interesse político para manter a ordem lá em Jerusalém. Diz: olha, se surgisse algum grupo revolucionário, eles então poderiam dizer: olha, nós vamos resolver o caso de Paulo e vamos sentenciá-lo e vamos matá-lo, e vocês resolvam este problema aí. Manteve Paulo preso como um instrumento de troca, de barganha, de dominação política naquela província. É isso que o texto está dizendo. E Festo não fez muito diferente, apesar de estar interessado em resolver, de reafirmar seu poder como representante de Roma naquela província. Diz: vocês vão a Cesareia. E ele foi, e eles foram, diz o texto. E não se demorando entre eles mais de 8 ou 10, desceu para Cesareia, e no dia seguinte, assentando-se no tribunal, ordenou que Paulo fosse trazido. Comparecendo este homem, rodeando os judeus que haviam descido de Jerusalém, trazendo muitas graves acusações contra eles, os quais, entretanto, não podiam provar. Paulo, porém, defendendo-se, seguintes palavras: nenhum pecado cometi contra a lei dos judeus, nem contra o templo, nem contra César. Então Festo, querendo assegurar o apoio dos judeus, respondeu a Paulo: queres tu subir a Jerusalém e ser ali julgado por mim a respeito destas coisas? Ele havia negado o pedido dos principais representantes do tribunal judeu, do Sinédrio. Agora ele, ouvindo Paulo, percebendo que esses homens, que seus acusadores não tinham prova, mais uma vez a inocência de Paulo é reafirmada, as acusações provavelmente as mesmas, sem testemunhas oculares, sem provas materiais daquilo que estavam acusando Paulo. Paulo mais uma vez faz a sua defesa, reafirmando a verdade dos fatos. E ele vai, então o que é que Festo faz? Ele tem mais uma vez todas as provas de sua inocência e poderia sentenciar agora, dizer assim: não, está comprovado que isso é uma questão religiosa, cultural entre vocês. Eu só posso julgar casos que envolvam quebra da lei romana, direta ou indiretamente. Não vejo nenhum crime. Quando o próprio Festo conversa com Agripa, o rei Agripa II, que é um amigo dele, é um rei de um reino que nós não conhecemos, de uma nação que não está registrado para nós, amigo de Festo, um reino que está provavelmente debaixo do Império Romano. Festo é visitado por Agripa e sua esposa, e vocês percebem que no relato que ele faz, ele vai mostrar exatamente em que situação tudo isso colocou ele. Ele reconhece que Paulo é inocente. Retomando aqui o caso de Agripa, veja como ele diz: passado alguns dias, Agripa foi lá. Então ele vai relatar como se demorasse ali alguns dias. Festo expôs ao rei o caso de Paulo, dizendo: Félix deixou aqui preso certo homem, a respeito de quem os principais sacerdotes e anciãos dos judeus apresentaram queixa, estando em Jerusalém, pedindo que o condenasse. A eles respondi que não é costume dos romanos condenar quem quer que seja, sem que o acusado tenha presente os seus acusadores e possa defender-se da acusação. De sorte que, chegando eles aqui juntos, sem nenhuma demora, no dia seguinte, assentando-me no tribunal, determinei que fosse trazido o homem. E levantando os acusadores, nenhum delito referiram-se dos crimes de que eu suspeitava. Traziam contra eles algumas questões referentes à sua própria religião, e particularmente a certo morto chamado Jesus, que Paulo afirmava estar vivo. O próprio Festo reconhece que a questão era de natureza religiosa, cultural, que envolvia judeus cristãos
e judeus não cristãos, que era uma questão relacionada à mensagem, à pregação de Paulo, que não tinha nenhuma comprovação de quebra da lei romana ou judaica. Ele mesmo declara sua covardia, sua isenção diante dos fatos, porque por interesse político, para usar Paulo como um instrumento de barganha, de manipulação, para tentar organizar e manter a paz e a ordem social naquela província. Ele mesmo reconhece que era uma questão de fé, de pregação, de disputa religiosa, questões teológicas e doutrinárias, que não era uma questão necessariamente política, mas foram transformadas em uma questão política, em um instrumento de manipulação de interesse político. Muitos têm feito isso com o Evangelho, transformado o Evangelho em um instrumento de interesse pessoal e de manipulação política, de interesses políticos, reduzindo o Evangelho, a igreja, a questões políticas e sociais. Esses pecadores, esses ímpios fizeram isso, transformaram a questão de Paulo, a questão da pregação do Evangelho, em uma questão de manipulação, de interesse, de jogo político. A prova é que isto trouxe complicações para o próprio Festo, como nós vamos ver. Mas ele mesmo dá testemunho de que ele havia tratado o caso de Paulo como uma questão política. Mas o que nós percebemos aqui também, meus irmãos, é como a questão da fé cristã, as questões ligadas à fé cristã, são também tratadas em um jogo jurídico, em uma questão que envolve uma certa manobra jurídica. Todos estes acusadores querendo transformar sua questão com o apóstolo Paulo uma questão legal, uma questão que envolve quebra de leis, de regras, de normas, que justificaria uma sentença de morte, como se a pregação do Evangelho ferisse necessariamente as leis, começando aqui pelos próprios judeus, como nós vemos, diz o texto que eles vão até Cesareia e fazem graves acusações ao apóstolo Paulo. O texto, Lucas não detalha mais, porque ele já havia dito algumas acusações feitas diante de Félix, e provavelmente eles estão repetindo. Diz o texto, eles fazem graves acusações ao apóstolo Paulo. Na resposta de Paulo, vamos perceber que as acusações são as mesmas, de que Paulo quebrara a lei de Deus como um blasfemador, que Paulo estava quebrando as leis romanas, incitando o povo contra Roma, ensinando aquela mensagem de que Jesus era rei, de que Jesus era o governante a quem eles deveriam se submeter, de alguma forma enfraquecendo os corações para uma submissão a César, ao governo romano. A própria defesa do apóstolo Paulo mostra isso, que estes homens estão fazendo manobras jurídicas, deturpando as falas de Paulo para trazer alguma legalidade às suas acusações, como se Paulo estivesse ferindo as leis humanas, quebrando as leis humanas, e então deveria receber a justa punição. Mas veja que o texto é interessante, que vai dizer assim: e eles fizeram acusações contra ele, as quais, entretanto, não podiam provar. Isso por si só já tornara ilegal, suficiente para ser rejeitado por um juiz honesto, justo. Cadê as provas da acusação? Como eu tenho dito para as pessoas, cuidado, porque o Brasil se estabeleceu uma tradição de transformar acusação em condenação. Nós tratamos os acusados como se eles já fossem condenados. Às vezes nós falamos: mas você sabe que fulano, você sabe que o político tal foi acusado de tal coisa? Sim, meu irmão, você sabia que eu posso ser acusado de qualquer coisa? As pessoas podem acusar a mim e a você de qualquer crime.
Uma pessoa pode me acusar de estupro, de qualquer tipo de crime. Ela simplesmente pode dizer assim: pastor Daniel cometeu tal crime. Acusar, qualquer um pode acusar. Acusar é fácil, apresentar acusação é fácil, qualquer um pode fazer. E nós temos estabelecido uma cultura errada, mesmo no meio evangélico, de olharmos para as acusações como se elas já fossem suficientes para condenar alguém e chamá-lo do crime do qual ele está sendo acusado. Isso aí, meu irmão, é errado. A Bíblia diz que é julgamento segundo a aparência, que é julgamento precipitado. Cristo condenou esse tipo de julgamento, de que eu tenho que avaliar a natureza da acusação, as provas das acusações, os testemunhos devidamente arrolados. Fazem isso conosco, fazem isso com o evangelho, fazem isso com os pastores. O pastor já tem o estigma, é ladrão, que os cristãos são isso e aquilo outro. Quantos epítetos, quantos rótulos depreciativos, desrespeitosos são colocados sobre nós como cristãos. Quantas acusações são feitas contra nós. Mas diz, não tiveram como provar. Ora, isso era suficiente para Paulo ser absolvido. Mas era um jogo de interesse político pessoal. Então há uma manipulação, há um jogo, há uma deturpação do próprio direito, há uma manobra jurídica sendo feita aqui. Mantém-se o réu detido, sendo que não há provas das acusações feitas contra ele, de que sua defesa mostra que realmente não há nenhum crime, não se prova os crimes dos quais ele é acusado. O texto mostra então que o que Festo faz uma manobra. Aqui parece que não resolveu, então vamos então para Jerusalém, vamos todos então resolver isso em Jerusalém, Paulo. E o próprio Festo foi cínico, porque ele disse para Agripa que ele não resolveu o problema de Paulo, porque Paulo apelou para César. Não é verdade, ele não resolveu porque ele foi covarde, ele deixou seus interesses pessoais e políticos falarem mais alto, então ele fez uma manobra jurídica, mantendo Paulo preso e querendo refazer seu julgamento, querendo levá-lo para Jerusalém, para dar mais uma vez, tentar dar legitimidade a tudo aquilo que eles estavam fazendo. Não, nós não resolvemos isso aqui porque ele não quebrou nenhuma lei. Nossa, não está claro dele ter quebrado nenhuma lei, mas o problema ainda está. Eu quero saber por que odeiam tanto esse homem, por que os judeus fazem tanta acusação. Então vamos para lá, vamos para o Sinédrio, vamos voltar para o tribunal religioso dos judeus, vamos para lá de novo. Manobras, como no nosso sistema jurídico, tanto recurso, com tudo já certo para se definir, clara, as provas muitas vezes já todas contundentes o suficiente para condenar, mais recursos, jogando para frente, até que aquilo caduca, até que se acha uma brecha na lei, e então absolve os culpados e condena os inocentes. O Brasil vive uma crise jurídica grande, além da ditadura do judiciário. Vivemos uma deturpação, uma manipulação, um jogo de interesse, um uso das leis para interesses escusos. Manobras são feitas para atender interesses pessoais, de projeto de poder, não para fazer justiça, não para absolver os inocentes e condenar os culpados, mas para servir interesses humanos, carnais, ambiciosos. Deturpam, enganam, mentem, deixam de fazer o que devem fazer. E estão fazendo isso com o apóstolo Paulo. E o Festo disse: eu não pude libertá-lo porque ele invocou a César. Mentira, porque Paulo já havia feito a sua defesa. Então o Festo poderia simplesmente dizer: está comprovado que ele é inocente. Mas Festo disse: vamos então rever o caso lá em Jerusalém. Deixou em aberto, deixou de aplicar a sentença. Então aí Paulo recorreu, percebendo a ameaça sobre sua vida mais uma vez, percebendo-se estar em meio a um jogo de interesse político e de ambição. Paulo então invoca a César, desejoso de ser
tratado de uma maneira mais justa, mas há coisas maiores nessa postura de Paulo. Mas o próprio Festo vai mostrar que, na realidade, ele está dizendo que o problema foi que Paulo apelou, mas o problema foi que ele não aplicou a justiça como deveria. Preferiu valer-se de manobras jurídicas do que fazer justiça. Para manter o caso em aberto, aparentemente ainda legal, mas nós estamos percebendo que houve todas as provas suficientes da inocência de Paulo, como do próprio Cristo. O próprio Pilatos olhou e disse: não vejo nenhum crime que justifique a morte deste homem. E então, em sua manobra jurídica, disse: é tradição nós libertarmos nesta festa desses judeus um criminoso para satisfazer o povo, então vamos fazer isso aí. Deixa de fazer justiça, deixa de aplicar a lei. Paulo está em meio exatamente esta manobra jurídica entre judeus e romanos, porque os interesses são escusos, não são verdadeiros. E o próprio Festo vai dizer para Agripa que isso lhe trouxe implicações e complicações sérias. Porque o último aspecto que nós vemos no texto é que o apóstolo Paulo vai apelar a César, porque a despeito de toda essa deturpação do evangelho, o reino de Cristo prevalece. Mesmo a tentativa de deturpar as questões da fé, Deus, pela sua graça e soberana providência, faz com que a verdadeira natureza do evangelho seja reafirmada, do reino de Cristo seja reafirmada e seu propósito avance. O apóstolo Paulo sabe que ele está em meio a este turbilhão de interesses. E o que ele faz? Ele apela para César. Veja, versículo 11, versículo 10: disse-lhe Paulo: estou perante o tribunal de César, onde convém seja eu julgado. Nenhum agravo pratiquei contra os judeus, como tu muito bem sabes. Caso, pois, tenha eu praticado algum mal ou crime digno de morte, estou pronto para morrer. Se pelo contrário não são verdadeiras as coisas de que me acusam, ninguém, para lhe ser agradável, pode entregar-me a eles. Apelo para César. Então Festo, tendo falado com o conselho, respondeu: para César apelaste, para César irás. Ele explica isso quando ele trata a questão com Agripa. Nós vamos ver porquê. Versículo 20: estando eu perplexo quanto ao modo de investigar estas coisas, perguntei-lhe se queria Jerusalém para ser ali julgado a respeito disso, mas havendo Paulo apelado para que ficasse em custódia para o julgamento de César, ordenei que o acusado continuasse detido até que eu o enviasse a César. Então Agripa disse a Festo: eu também gostaria de ouvir este homem. Amanhã, respondeu ele, ouvirás. De fato, no dia seguinte, vindo Agripa, Berenice, com grande pompa, tendo ele entrado em audiência juntamente com os oficiais superiores e homens eminentes da cidade de Paulo, foi trazido por ordem de Festo. Então disse Festo: rei Agripa, e todos e vós que estáis presentes conosco, vedes este homem, por causa de quem toda a multidão dos judeus recorre a mim, tanto em Jerusalém como aqui, clamando que não convinha que ele viesse, que ele vivesse mais. Porém eu achei que ele nada praticara passível de morte. Entretanto, tendo ele apelado para o imperador, resolvi mandá-lo ao imperador. Contudo, a respeito dele, nada tenho de positivo que escreva ao soberano. Por isso, eu trouxe à vossa presença, e mormente a tua, ó rei Agripa, para que, feita a arguição, tenha eu alguma coisa que escrever. Porque não me parece razoável remeter um preso sem mencionar ao mesmo tempo as acusações que militam contra ele. Paulo, vendo aquela manobra, o apóstolo Paulo vendo exatamente que ele estava em meio a um jogo de interesses, aquela manobra política, aquela manobra jurídica para mantê-lo preso, ele apela para César inteligentemente. Ele percebe exatamente que ir para Jerusalém era quase uma sentença de morte. Não iam dar a ele um julgamento justo. Os judeus já haviam tentado e iam tentar de novo matá-lo.
permanecer ali iria continuar sendo um instrumento de jogo de interesse do governador. Então o que ele faz? Apela ao tribunal maior, apela para as instâncias maiores do poder romano, como um romano. E quando um preso romano, isso geralmente era feito em Roma, quando havia este apelo a César, todas as instâncias inferiores não podiam mais julgar aquele homem. Ele iria automaticamente à corte do imperador, se o governador aceitasse seu apelo a César, como fez Festo. Paulo disse: eu apelo a César, vocês querem que eu volte para Jerusalém? Não, estou agora sobre o poder de Roma, eu sou cidadão romano, que eu seja julgado segundo as leis romanas. Eu apelo para César, eu quero ser julgado na capital do império, quero ser julgado em Roma, quero ir para falar diretamente à corte do imperador. Festo aceita, porém quando ele aceita, ele confirma a inocência de Paulo e se coloca em uma situação ameaçadora. Agora o reino de Cristo volta, a natureza do reino volta para o seu lugar, a natureza do propósito volta para o seu lugar, porque quando Paulo faz isso, ele mostra exatamente qual era o propósito de Cristo para tudo aquilo, qual era o seu propósito maior, era, mesmo estando preso, poder alcançar mais pessoas para falar do Evangelho, mesmo estando preso, poder cooperar de alguma forma para o Evangelho continuar alcançando pessoas, não ficar ali misturado em meio àqueles joguetes pessoais, políticos e jurídicos, mas continuar a sua missão, mesmo preso. A prisão não era o problema para Paulo, estar em cárcere não era problema para Paulo, o problema é ver a sua mensagem, ver sua questão como missionário tratada de maneira deturpada, injusta, impedindo que ele possa cumprir seu verdadeiro propósito, que a natureza de sua missão pudesse ser reafirmada. Mas Festo tem um problema, porque quando Paulo ele apela para César, segundo as leis romanas, ele não poderia mais ser julgado pela corte menor, ele não poderia mais ser julgado ali em Cesareia, eles não poderiam nem absolver mais o apóstolo Paulo, ele teria que ir para César. Mas tem uma questão: quando isso acontece, o governador que estava agindo como juiz, agora ele é o acusador formal, ele precisa apresentar a César quais são as acusações que pesam sobre os ombros de Paulo, que crime ele cometeu segundo a lei romana, porque para ir para a corte maior, para ir para Roma, o caso tem que ser sério, tem que haver provas. Ou seja, se ele apresentasse algo sem prova, se ele apresentasse uma questão menor que poderia ser resolvido, era um atestado de incompetência, a ponto dele dizer para Agripa: eu estou com um problema, rei Agripa, como eu vou relatar o fato desse homem? Porque não há provas, não há acusação formal, não há crimes aqui. O que vou dizer a César quando este homem chegar lá como um réu, como um acusado de insurgir e quebrar leis romanas? Eu vou dizer o quê? Me ajude, ouça este homem, me ajude, ouça ele, veja se acha alguma coisa que eu possa relatar ao imperador. Não sei se isso implicou, mas Festo morre ainda aqui em Cesareia. Certamente sua atitude foi um fiasco, porque sua atitude como governador foi de total omissão e fraqueza. E o texto mostra que ele está realmente agora preocupado, ele agora é o acusador formal. Cadê a acusação? Cadê o crime? Cadê as provas? Cadê as testemunhas? E ele se vê em uma situação difícil, mas nessa situação difícil mostra agora como a providência de Deus, se valendo de todas essas circunstâncias, de todas essas manobras jurídicas, de todos esses interesses escusos, ambiciosos dos homens, porque o Evangelho não é isso, o Evangelho não se resume a isso, mas Deus soberanamente se vale de tudo isso. Alguém chegou para mim semana passada e disse: pastor, como é que o senhor explica homens de Deus como Davi e Jacó, que cometeram coisas tão horríveis, tão terríveis? Como é que Deus usa esses homens? Eu disse: porque Deus não tem outro tipo de homem para usar. Deus usa pecadores.
e Deus os transforma, e por meio da sua própria condição pecadora, traz salvação que liberta eles dos pecados. O mal transformado em bem, o mal sendo usado como o próprio instrumento de Deus para trazer o bem que destrói ele, que destrói o mal. Essa é a soberania do Senhor. E Paulo está exatamente em meio a tudo isso, percebendo disso. Eu apelo para César. Por 3 motivos Paulo faz isso. Ele sabe que essa é a maneira de manter-se vivo. Estará sob a custódia e a proteção dos romanos, vai para o Império Romano, vai para a capital do Império Romano, para a proteção de sua vida. Segundo, confirmando o que o próprio Cristo havia dito para ele, que era necessário que ele chegasse em Roma. Paulo entende que isso faz parte da providência de Cristo, do propósito de Cristo para ele. Jesus Cristo disse: como você me testemunhou em Jerusalém, é necessário que testemunhe de mim também em Roma. Paulo sabe que ir a Roma é do propósito de Cristo. Em terceiro, ele deseja alcançar a corte romana, ele deseja alcançar os oficiais romanos, ele deseja alcançar o máximo das autoridades romanas no Império Romano, na capital do Império Romano. Paulo reafirma a natureza de sua questão, que é espiritual, e o propósito de alcançar pecadores com o Evangelho e transformar os corações, saindo daquela jogada daqueles homens pecaminosos, ímpios e terríveis, que sufocavam, deturpavam e desfaziam o sentido e o propósito do Evangelho. Com isso, meus irmãos, o próprio Festo diz: não sei o que fazer, não sei como relatar. O apóstolo Paulo vira o jogo a seu favor, de alguma forma, no sentido de resgatar a natureza e propósito de sua missão, de continuar pregando o Evangelho, expandindo o reino de Cristo. Meus irmãos, este relato, por demais importante para nós, que mostra como o Evangelho continua progredindo para chegar até nós, através do maior missionário do cristianismo, o apóstolo Paulo. Ele traz algumas questões importantes para nós. Primeiro, o fato de que o reino de Cristo, que se estabelece através da pregação do Evangelho, através da evangelização, através da afirmação das verdades sobre quem é Jesus e como ele veio salvar pecadores. A natureza do Evangelho, a natureza do reino de Cristo é espiritual. Ela não é política, não é de natureza ética. Os homens estão resumindo o Evangelho a questões políticas, éticas, sociais. Temos o Evangelho social, o Evangelho ético, o Evangelho da inclusão, o Evangelho reduzido às questões pormenores, insignificantes e temporais. O reino de Cristo primeiro é de natureza espiritual, de propósito redentor, salvador, resgatador. É óbvio que o reino de Cristo tem implicações para estas áreas, implicações e aplicações para a cultura, para as artes, para a política, para o trabalho, para a vida social, para a família, para as questões sociais e relacionais, mas implicações, aplicações e conclusões, mas não é a natureza. O Evangelho, o reino de Cristo não pode se resumir à natureza dessas coisas. O reino de Cristo não é de natureza política, a igreja não é de natureza política, social. O que a igreja está fazendo política? O que a igreja está fazendo socialmente? A principal missão da igreja é pregar o Evangelho, viver o Evangelho, porque é o Evangelho que transforma os corações, que transforma os pecadores e por seguinte transforma a cultura, transforma a política, transforma as artes, transforma a economia, transforma o homem na produção de sua cultura. Mas quando o Evangelho é resumido a estas questões, ele é deturpado, perde sua força, seu poder, seu propósito maior, que é de converter pecadores, que é de salvar pecadores, que é de convertê-los a Cristo. Essas questões são consequências, são sintomas e não a causa. A causa é o pecado. Por isso que a nossa missão como igreja é uma missão importantíssima no reino de Cristo,
de pregar o Evangelho, mas para isso nós não podemos deturpar e nem aceitar as deturpações que os ímpios propõem. Tanto os falsos crentes como os crentes ignorantes deturpam o Evangelho, como os nossos inimigos também o fazem, mas por interesses diferentes, por interesses pessoais, e muitas vezes para transformar o Evangelho em um inimigo a ser batido, em um inimigo a ser perseguido e destruído, porque reduz o Evangelho a questões de discriminação, de promoção de ódio. Os cristãos são machistas, essa cultura judaico-cristã patriarcal oprime as mulheres, desprezam as mulheres, uma deturpação do Evangelho, uma deturpação da mensagem do Evangelho. Sabe para quê? Para transformar o Evangelho em um inimigo a ser perseguido. Muitas vezes nós aceitamos e caímos nisso, e fazemos isso também. Reduzimos o Evangelho a essas questões. Então nós precisamos entender que o principal objetivo do Evangelho, precisamos resgatar o tempo todo a natureza do reino de Cristo, o propósito do reino de Cristo, que é alcançar o coração dos pecadores para a conversão, e daí sim haverá restauração de todas as coisas, e assim haverá implicações para tantas áreas da vida. Esse tipo de Evangelho que restringe o cristianismo a questões particulares e de áreas específicas é uma deturpação do Evangelho, é uma descaracterização do Evangelho, descontextualização que deturpa e faz com que o Evangelho seja tratado com perseguição e injustiça. E precisamos tomar cuidado com isso, nem aceitarmos e nem praticarmos isso, e nem misturarmos as coisas. As principais instituições criadas por Deus, a família, a igreja e o magistrado civil, têm seu papel e sua importância, que converge para a glória de Deus, que deve estar debaixo da autoridade da lei do Senhor, mas que tem propósitos diferentes. E muitas vezes nós misturamos, esquecemos que ambos pertencem ao Senhor e aos seus propósitos. Queremos transformar a missão da igreja em uma missão política, social, de resolver os problemas e as desordens sociais, nos envolvendo com políticas públicas e sociais. Como cristãos, devemos praticar uma política cristã correta, mas não transformar a missão da igreja, a missão do reino de Cristo, a missão do Evangelho nisso. E aí esquecemos e deturpamos nossa principal missão: pregar o Evangelho que transforma os homens, que salva pecadores. Não podemos reduzir nem aceitar a redução, a visão reducionista do Evangelho nesse sentido mesmo. Por isso condeno toda essa forma de Evangelho progressista, socialista, de Evangelho até desses crentes que adotam muitas vezes o conservadorismo e transforma a bandeira conservadora ou a bandeira de identidade pessoal na missão maior. Precisamos tomar cuidado. Por exemplo, existem correntes políticas melhores que outra, 1000 vezes o conservadorismo e o liberalismo do que o socialismo e o comunismo, 1000 vezes, porque esses dois últimos é do cão mesmo, foi o diabo que inspirou. Mas, meus irmãos, transformar a corrente política conservadora como a salvadora da pátria, como aquela que vai salvar tudo, é transformar a questão política como o poder redentor, como o redentor. E outra coisa, não é a moral e a ética que liberta os homens, é Cristo. O conservadorismo prega a salvação pela ética, pela moral. Que valores devem ser conservados? Como nós somos de matriz católico, cristã católico, são esses valores, e você vai citar todos eles? Não. Estamos pregando uma redenção por bandeira política. A redenção é por Cristo. Essa é a principal missão. Devemos sim ser e nos envolver, produzir uma cultura cristã, uma política cristã, uma economia cristã, mas sua principal missão como um crente e como membro da igreja de Cristo é falar da verdade do Evangelho que transforma corações. Sua principal missão é alcançar o coração pecador com o Evangelho de Jesus Cristo. Aí está a verdadeira solução e antídoto contra todos os males do homem. E mesmo, meus irmãos, diante
de uma deturpação do Evangelho, precisamos entender a soberania de Deus, a providência soberana do Senhor, e que também isso é oportunidade para que através desta própria deturpação possamos agir de maneira a reafirmar a natureza do Evangelho. Mesmo envolvidos nessas deturpações, precisamos entender que o Senhor as usa como oportunidade, como o apóstolo Paulo viu, de reafirmar a natureza e o propósito do Evangelho. Podem tentar deturpar nossa missão e nossa mensagem, mas precisamos entender que isso será a oportunidade de reafirmarmos sua natureza espiritual e seu propósito redentor. Podem fazer isso no seu trabalho, podem tentar deturpar sua posição cristã, tentando transformar você em preconceituoso, racista, divisor, faccioso. Isso tudo são deturpações da sua mensagem, mas aproveite isso, a oportunidade, sente aqui comigo, não seja ignorante, vamos tentar estudar um pouco para você entender o que é cristianismo. Aproveite a oportunidade para mostrar para aquela pessoa que muitas vezes ela é a preconceituosa, ela é a pessoa que está julgando de maneira equivocada, porque não conhece o cristianismo, está comprando fantoches criados para serem destruídos facilmente, espantalhos do cristianismo para serem destruídos. Se você estiver diante desses espantalhos, aproveite a oportunidade, sente com seu amigo, sente com seu colega, explique o Evangelho, fale de Cristo, reafirme a natureza do reino de Cristo, os valores cristãos, como falando aqui semana passada, acusam os cristãos de tantas coisas, mas é exatamente os padrões, os princípios cristãos que construíram essa sociedade moderna que nós conhecemos de Ocidente, que temos liberdades, direitos humanos, liberdades básicas. Vai para os mundos totalitaristas como os muçulmanos e outros, para você ver. Como vi alguém dizer sabiamente a respeito daquele grupo famigerado que atacou Jesus Cristo: atacam o cristianismo em nome da liberdade, sendo que o cristianismo é quem lhes deu esta liberdade. Atacam em nome da liberdade o pai da liberdade, a mãe da liberdade. Em nome da liberdade de expressão, atacam quem lhes deu isso. Olha que tiro no pé, que incoerência. Portanto, meus irmãos, essas deturpações precisam ser combatidas quando reafirmarmos a natureza e o propósito do Evangelho, e quando tratarmos com as nossas vidas, com as nossas responsabilidades. Precisamos entender que existem áreas distintas, precisamos respeitar as áreas e os propósitos que Deus deu para cada uma delas. Nossa fé deve reger nossa relação com todas elas, mas cada área tem propósitos diferentes. Tem gente querendo transformar o mundo político em igreja, e igreja do mundo político. Tem gente querendo transformar a igreja em a mãe da resolução dos problemas de desigualdades sociais, e esquecem que é sua casa, seu trabalho, seu envolvimento com a sociedade que deve fazer isso. É você, muitas vezes você quer transformar a responsabilidade que está sobre os seus ombros para a igreja, e muitas vezes para o magistrado, que a Bíblia diz que primeiro você cuida dos seus, primeiro o responsável é você. Deturpamos, misturamos, confundimos tudo, esquecemos a natureza real das coisas. Quando isso acontece, nós colhemos frutos amargos, porque essas coisas nos comprometem e nos fazem perder e se voltam contra nós. Quando nós não entendemos a natureza da nossa responsabilidade, das áreas de nossa responsabilidade, isso se volta contra nós e se torna testemunha contra nós, como aconteceu com Festo. Sua omissão, seu relaxamento no cumprimento de sua responsabilidade, sua deturpação de propósito, acabou se voltando contra ele. Como você trata a igreja, a natureza e o propósito da igreja, a natureza e o propósito de família, a natureza e o propósito de sociedade e magistrado civil, isso pode se voltar contra você mesmo e ser uma testemunha contra você. Entenda a natureza e propósito das coisas que Deus criou, e que tudo isso seja regido pela sua fé e temor ao Senhor. Que Ele, pois, nos abençoe. Amém. Senhor Deus, pedimos nesta hora, Pai,